Você é único. Você é único. Você pode falar isso para você mesmo, não precisa falar para ninguém que está do seu lado, não. Fala para você mesmo, você é único, único. Vou te convidar a ler comigo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A gente vai ler os versos de 1 até 18. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. O texto vai estar aqui na tela para a gente. Você pode acompanhar na versão que você tem aí com você, ou se você quiser, acompanhe comigo aqui. Atos, capítulo 9, versos de 1 até 18, nos diz assim a palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Vou dar uma pausa aqui só para poder contar um pouquinho dessa história para vocês antes de eu continuar. Como é que a gente começa um texto com enquanto isso, né? A gente acabou de sair da série Heróis aqui agora há pouco, um dia desse aí para trás, enquanto isso, na sala de justiça, né? Enquanto isso, alguma história estava acontecendo. A realidade é que a história que estava acontecendo era princípio da igreja. Alguns poucos capítulos atrás, aparece pela primeira vez na história um jovem chamado Saulo, né? Sendo testemunha de um ato terrível, ao mesmo tempo totalmente importante para a história da fé cristã. O primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado. Capítulo 7 do livro de Atos conta essa história. E o jovem Saulo, diz a Bíblia, estava lá de pé. E as pessoas depositavam as suas vestes aos pés dele, enquanto eles apedrejavam Estevão. A história foi passando, perseguição acontecendo, coisas difíceis acontecendo na vida da igreja, e começa este capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, e levantando-se, foi batizado. Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, na Tua presença, Senhor, depositando diante do Teu altar louvores, ações de graça, adoração, Senhor, nos colocando em primeiro lugar na Tua presença como oferta suave. Senhor, mas nesta hora, Pai, nós temos aqui a Tua palavra lida, a Tua palavra que é cheia de bênção, Senhor. Nós queremos
pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha depositar em cada um dos nossos corações as Tuas bênçãos. Meu Pai, nós clamamos a Ti aqui, Senhor, nesta hora, que o Senhor fale rica e poderosamente aos nossos corações. Pai, que cada um de nós, com a necessidade que nós chegamos aqui, nós sejamos preenchidos por Ti mesmo, com uma palavra vinda direta do Teu Santo Espírito para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso ser. Senhor, não nos deixe sair daqui da mesma forma como nós chegamos. Senhor, seja impactante a Tua palavra ao nosso ser, seja impactante a Tua palavra ao nosso coração. Pai, que nesta manhã aqui eu seja simplesmente um vaso de bênção, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, que da minha boca, Pai, não saia nada que não for a Tua palavra, não saia nada a não ser o Teu querer, Senhor, para que de fato a Tua igreja seja ricamente abençoada. Senhor, que eu não atrapalhe a Tua mensagem, mas que eu seja um instrumento Teu para ministrar ao Teu povo, aquele que é o Teu querer e propósito. Senhor, nós estamos certos de que o Senhor está nos ouvindo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos que tem aquele no nome de quem nós selamos a nossa prece, que não é ninguém diferente do Teu Filho amado e bendito, nosso Senhor e eterno Salvador. O povo de Deus diz amém. As bases do estudo da palavra de Deus, elas precisam ser sempre estabelecidas em cima de alguma rocha forte. E uma rocha forte e tremenda para a gente poder pensar na palavra de Deus é algo que o apóstolo Paulo, esse mesmo que na nossa história chama-se Saulo, escreveu, e ele escreve isso na carta aos Romanos, capítulo 15, ele fala o seguinte: tudo o que foi escrito anteriormente foi escrito para o nosso ensino. Tudo o que foi escrito anteriormente foi escrito para o nosso ensino. E eu me deparo com uma história tal qual essa história de hoje, e uma grande pergunta, e talvez a pergunta necessária para que cada um da gente faça nessa manhã é o seguinte: que lições tem neste texto para a minha vida? Que lições tem neste texto para a minha vida? Que diferença este texto pode fazer na minha vida? Eu poderia dizer para vocês que esse texto de hoje tem algumas lições. Mas, curiosamente, a maioria das lições que a gente tira desse texto, e historicamente a gente tira desses textos, é o que a gente poderia dizer que são lições evangelísticas. Do tipo seguinte: você não tem Jesus na sua vida ainda, é uma oportunidade de você encontrar com Jesus, de ter sua vida transformada, de mudar de vida, um encontro real com Jesus. Mas Deus falou comigo neste texto de uma forma muito especial, embora eu já tenha tido um encontro pessoal com Jesus. Para efeito de curiosidade, né, nesse texto, e vale sempre a pena a gente lembrar, toda vez que eu leio esse texto, que eu falo nesse texto, eu faço esse mesmo comentário, porque é algo que a gente sempre escuta. Essa história, aliás, ela se encontra aqui pela primeira vez, capítulo 9 de Atos. Paulo repete essa mesma história, capítulo 22, e depois também no capítulo 26 desse mesmo livro. Nenhuma dessas 3 vezes aparece cavalo nessa história, tá, gente? Porque uma coisa sempre que a gente fala, caiu do cavalo, se machucou tudo, alguém prega desse jeito. Não existe cavalo nessa história. Pode ser que eles tivessem montado a cavalo, claro que pode, mas a história não aparece, não tem esse texto, ou qualquer coisa que você colocar aí é extra. Mas a grande lição que a gente tem, não é que não tinha cavalo no texto, a grande lição que a gente tem nesse texto, e que se resume ao nosso tema nessa manhã, é: você é único. Você é único. E o fato de que você é único traz algumas coisas importantes para a gente. Entra nas nossas lições nessa manhã, se você quiser, anote aí no espaço que você tem. Primeira delas: Deus te encontra em uma estrada inusitada, um lugar inesperado, um lugar totalmente diferente de onde você talvez estivesse em uma expectativa. Deus te encontra, é o nosso primeiro tópico nessa manhã, Deus te encontra em uma estrada inusitada. Diferentemente de outros servos de Deus e outras pessoas que tiveram seus nomes modificados por diversas razões, Jacó teve seu nome modificado, Josué, né, originalmente não se chamava Josué, Pedro teve seu nome modificado, Saulo e Paulo são exatamente as mesmas pessoas, e não foi Deus quem mudou o nome dele. Na realidade, Paulo é simplesmente uma versão romana do nome hebraico Saulo, e o cidadão tinha múltiplas cidadanias. E ele não era simplesmente hebreu
por nascimento, como ele também era cidadão romano, ele carregava esses dois nomes. E uma vez, aliás, o texto que a gente leu fala exatamente isso, Deus falando, esse sujeito é para mim um testemunho para falar aos gentios e aos seus reis, e Paulo carrega com ele. Então, a partir do capítulo 13 do livro de Atos, a gente nunca mais vai escutar falando desse homem como Saulo, mas somente como Paulo, porque ele adotou o seu nome na forma romana, ao invés da sua forma hebraica. Mas pensando um pouco a respeito de Paulo, e eu vou chamá-lo de Paulo daqui para frente, para ficar mais fácil a nossa compreensão nessa manhã, falando a respeito dele, pensando a respeito dele, nós podemos ver algumas coisas, algumas partes da sua história e parte da sua vida que acontece aqui dentro deste texto que nós lemos. Ele estava indo perseguir o povo de Deus, pensando estar fazendo a coisa certa. Olha a situação. Ele estava pensando que estava fazendo a coisa certa. Com toda a autoridade, ele entra, a autoridade concedida a ele por outras pessoas, ele entra em um caminho de perseguição ao povo de Deus. Ele conta, e nas outras vezes que a gente vê ele contando essa mesma história, essa viagem dele a Damasco, não foi a primeira vez que ele estava fazendo isso. Não foi a primeira viagem que ele estava fazendo isso. Isso se tornou algo constante na vida dele. Assolar o povo de Deus, imaginando que estava fazendo a coisa certa. Alguém pensando estar fazendo o querer de Deus, entra num caminho de perseguição ao povo de Deus e é transformado em um encontro inesperado com Jesus Cristo. Paulo se imaginava fazendo a coisa certa. No mínimo, essa história dele nos deixa com uma pergunta. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque a gente se imagina fazendo a coisa certa, sim ou não? A gente serve ao Senhor, a gente busca o Senhor, a gente se apresenta na presença do Senhor, mas, no mínimo, essa história tem que nos levantar uma certa curiosidade. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Do modo certo? Do jeito que agrada a Deus? Esse homem estava totalmente convicto de que ele estava fazendo o trabalho de Deus e Deus fala com ele. Jesus fala com ele. Eu sou Jesus a quem você persegue. Olha que coisa. Um homem que está certo de que está fazendo a coisa de Deus, Jesus fala com ele, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Aquele que você está perseguindo. Deus poderia ter simplesmente decidido acabar com Paulo ali mesmo. Talvez na nossa visão humana fosse isso que nós faríamos. Manda um raio em cima dele ao invés de dar só uma luz, acaba com esse sujeito que ele não levanta desse chão aí para nada, não é só cego, ele vai levantar daí é sem vida. Talvez na nossa forma humana, seria o que nós faríamos. Uma estrada inusitada. A única forma e o único modo que Deus usa para poder falar com um sujeito, que era um vaso escolhido de Deus, uma estrada inusitada. Certo de que aquela estrada era o seu trabalho de ir contra aquele povo naquela estrada. Ele tem um encontro com Jesus e ele se transforma a favor. Ele está indo a favor daquela mesma ideia, pregando a respeito daquela mesma ideia, falando a respeito daquela mesma ideia. Você é único, lembra disso? Você é único. Você é único, coloca o seu artigo feminino aí para poder facilitar a nossa conversa. Você é único e Deus se encontra com você, fala com você, transforma a sua vida numa estrada inusitada. Um lugar onde você não imaginaria que Deus pudesse falar contigo. Um lugar onde você não imaginaria que tivesse uma lição para a sua vida. Um lugar onde você não imaginaria que fosse o lugar onde Deus te colocaria no chão e te faria escutar a palavra dele. Um lugar inusitado, uma estrada inusitada, um lugar fora do comum. Alguém caminhando deliberadamente para destruir os que são de Deus. A gente sabe disso, porque o narrador conta essa história para a gente. O narrador, como a gente costuma ver nos livros de literatura, ele é onisciente. Ele sabe o que estava acontecendo. Ele conta toda essa história. Ele estava indo perseguir o povo de Deus porque ele pensava que essa era a realidade.
Esse alguém que estava indo fazer essas coisas, não sabia que o que ele estava fazendo era uma escolha errada, que ele tinha tomado uma decisão errada e que ele estava lutando contra Deus, o que ele pensava que estava fazendo bem. Uma coisa que a gente pode olhar aqui e observar é o seguinte: olhar a história, ler a história e você conhecer a história é muito mais fácil do que você viver a história. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma história. Eu estou vivendo uma história, você está vivendo uma história, a história das nossas próprias vidas. E quantas vezes a gente se encontra com alguns dilemas da nossa vida e a gente não faz a mínima ideia o que está por trás daquele dilema, o que está por trás daquela situação, o que está por trás daquela história. Deixa eu tentar colocar aqui duas perspectivas diferentes aqui para você. A primeira delas é o seguinte: as decisões que você tem tomado, imaginando ser o querer de Deus, são de fato de Deus? Decisões de servir ou não servir, eu vou me dispor ou não me dispor, eu vou me dar ou não me dar, são de fato decisões de Deus? Algumas horas a gente imagina que a nossa decisão de nos colocar em uma determinada situação é o querer de Deus para nós. Mas será que é mesmo o querer de Deus para nós? Vale a pena a gente voltar e investigar essa situação. O que eu faço é de fato o querer de Deus para a minha vida? As decisões que eu tomo deliberadamente, todos os dias. E todos os dias nós tomamos decisões. Eu tomo decisões todos os dias e vocês também tomam decisões todos os dias. São de fato o querer de Deus para nós? Algumas horas a gente escolhe que a gente vai falar coisa com as pessoas, que a gente vai fazer coisa para as pessoas, ou que a gente não vai falar coisa para as pessoas, ou que a gente não vai fazer coisas para as pessoas, porque a gente imagina que é o querer de Deus. É mesmo? Uma hora a gente escolhe o caminho que a gente vai trilhar, o modelo que a gente vai trilhar, para onde a gente vai ir, como a gente vai. É de fato o querer de Deus ou é simplesmente a minha vontade humana estabelecendo sobre aquilo que eu imagino ser o querer de Deus? O que eu penso, o que eu faço, é de fato Deus quem me mandou fazer? Essa é a primeira perspectiva. A segunda é a seguinte: você conhece alguém que está trilhando um caminho, talvez um caminho de crítica, um caminho de desdém, um caminho que não consegue ver o verdadeiro caminho? Nós todos conhecemos pessoas assim. Nós todos conhecemos pessoas assim. Deixa que essa seja uma estrada inusitada para que esse alguém tenha um encontro real com Jesus. Pensa bem. Talvez as pessoas que estivessem à volta de Paulo poderiam ter ido lá e tentado mudá-lo de ideia, fazê-lo mudar de ideia, convencê-lo a mudar de ideia. Eu imagino que a igreja inteira, Ananias conhecia o rapaz, sabia de quem se tratava. Eu imagino que todo o povo de Deus estava orando por aquele cidadão. E quando eles souberam que ele estava indo para Damasco, a igreja em Damasco, que posteriormente é a igreja que recomenda Paulo ao ministério, a igreja em Damasco estava curvada, orando ao Senhor, porque aquele homem estava indo ali açoitá-los. E é naquele encontro, é aquela viagem, é aquela situação que permite que aquele homem terrível tenha um encontro transformador com Deus. E eu vou dizer para você, dos livros que nós temos e cartas que nós temos no Novo Testamento, 27 deles, 13 foram escritos por Paulo. Alguns imaginam que até talvez um outro a mais, 14. Alguns imaginam que Hebreus foi escrito por Paulo. A gente não tem prova disso, nem certeza disso. Tem um tanto de informações a respeito da palavra de Deus que, se não fosse Paulo que tivesse escrito, nós jamais saberíamos. Alguém que perseguia o caminho, alguém que era crítico, alguém que falava mal, não só era crítico, perseguia e falava mal, alguém que açoitava o povo de Deus. Quando você vê alguém desse jeito, só clama a Deus por ele ou por ela. Porque é nessa jornada, é nessa estrada, é neste caminho que pode ser o caminho inusitado que Deus vai falar com alguém. Que Deus vai falar com alguém. Não tente você ser o instrumento que vai mudar o caminho. Deixa seguir, porque é Deus que tem o poder de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo através do seu Santo Espírito. Não sou eu, não é você. Não sou eu, não é você. Deus te encontra numa estrada inusitada. Um caminho que você nunca imaginaria. Um lugar onde você nunca imaginaria. Uma situação onde você nunca imaginaria. É ali que Deus fala com você. Sabe por causa de quê? Porque você é único.
Deus tem uma forma única de falar com você, no seu lugar, na sua forma, no lugar onde você está trilhando. É ali que Deus fala com você. Segunda coisa, porque você é único, Deus te faz ir além do que você imagina. 2 casos aqui, 2 histórias aqui. Paulo e Ananias. Verso 4, a palavra de Deus conta de que Paulo caiu por terra. De novo, tinha cavalo lá não. Paulo cai por terra. Todas as vezes que você tiver uma experiência poderosa com Jesus, você não vai conseguir deixar de prostrar-se. Pode ter certeza disso. Todas as vezes que você tiver uma experiência tremenda com Jesus, a única atitude que alguém tem é de prostrar. É de prostrar. Porque é assim que nós nos apresentamos quando a gente se depara com algo que é tremendamente maior do que nós. Paulo tem essa experiência, mas curiosamente, nas outras narrativas que a gente tem, capítulo 26, por exemplo, conta que todos os que estavam junto com Paulo conta essa história, todos eles caíram por terra. Uma luz em volta deles, todos caíram por terra. Mas só a única pessoa que a Bíblia conta para a gente que teve uma experiência com Jesus foi Paulo. Mas eles não estavam juntos, eu não sei quantos, a Bíblia não diz. Eram mais do que um, ou era mais do que um, desculpa. Eram várias pessoas, os amigos de Paulo. Todos caíram por terra. Só ele, a Bíblia conta, que teve uma experiência com Jesus. Porque você é único, Deus te dá uma experiência única e diferenciada com ele. Mesmo num lugar e mesmo na hora em que todas as pessoas que estão à volta não viram nada de diferente. Talvez tomaram um susto, talvez aconteceu alguma coisa, a Bíblia não diz o que eles pensaram que foi, só ficaram emudecidos, ficaram pasmados, mas não entenderam o que se tratava. Sabe uma coisa que é importante a gente poder lembrar aqui? Não se preocupe com a experiência da massa, de todas as pessoas, não se preocupe com a experiência que todos terão. Deus tem uma experiência única para você. Deus tem uma experiência única para você. É por isso que Ele te deixou e te deixa viver as situações pelas quais você já passou e situações pelas quais você ainda passa. Para que isso sirva de suporte, né, para você ir além do que o que você imagina. Eu tenho a impressão de que, ao longo do tempo, e quem cresceu para ser o homem que foi o apóstolo Paulo, que ele era alguém que tinha equilíbrio, alguém que tinha importância, alguém que era destacado por aquilo que ele fazia. Ele conta nas suas cartas a respeito da sua própria vida, a sua educação, a sua formação cultural. A pessoa na escola que ele frequentou era do professor mais famoso da época, era top. Se a gente estivesse falando de diversas áreas que a gente tem aqui, ele estudou em Harvard. Não era qualquer. O GPA dele para entrar na universidade não era baixinho, ele não só escreveu o nome e o endereço, eles chamaram para poder participar. Ele era alguém importante, e de repente esse alguém importante está caído por terra. Caído por terra. Caído por terra. Situações às quais a gente olha e imagina, jamais esse sujeito vai escolher fazer isso aí, vai se curvar diante de alguém a quem ele imagina que ele deve perseguir. Se curvar. Mas o encontro que ele tem, a transformação que acontece na sua vida, é uma coisa totalmente de Deus que faz com que ele vá além daquilo que ele mesmo imagina. O nosso encontro com Deus, todas as vezes que acontecer, seja a primeira vez dela, que você encontrou e foi salvo por Jesus. Amém? E aleluia, que seja a realidade de todas as nossas vidas. Amém? Que já tenhamos tido um encontro com Jesus, um encontro transformador, um encontro no qual nós encontramos e alcançamos salvação em Cristo Jesus. Mas honestamente, desde o meu encontro de salvação com Jesus e todas as vezes que eu tenho a oportunidade com Ele, Ele muda alguma coisa na minha vida. Ele muda alguma coisa na minha vida. E todas as vezes que nós estamos expostos a Jesus, a gente vai descobrir que a gente tem algo para poder mudar. Sabe por causa de quê? Que nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos limitados, e o nosso Deus é infinitamente mais do que nós. Mas de vez em quando a gente se encontra com o Senhor e se encontra de peito aberto e para desse jeito assim, eu sou. E o Senhor fala, deixa eu te dar um chute na perna. Porque um homem, uma pessoa, qualquer ser humano que encontra com Jesus, ele cai por terra. Porque a nossa
vontade humana, o nosso ego, a nossa sensação humana não tem condições de ficar de pé diante do Rei dos Reis. Não tem condições de ficar de pé diante do Senhor dos Senhores. Deus o fez ir além daquilo que ele imaginava, e de perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. Perseguido. Talvez jamais ele imaginou que isso aconteceria na vida dele. Vão me perseguir por causa dessa mesma coisa que hoje eu estou perseguindo. Mas esse é um lado da história, o outro lado é Ananias. Verso 17, Ananias fala com Paulo, irmão, e ele chama pelo nome hebraico dele, Saulo. Irmão Saulo. Esse mesmo Ananias, poucas linhas antes no texto nós lemos, dizia, Senhor, vou lá não. Isso eu sei, já escutei a respeito desse homem. Esse homem persegue a todo mundo que segue a tua palavra. E agora o Senhor quer que eu vá lá e fale com ele que o Senhor está mandando eu ir e cure o cidadão? Ele está cego. Talvez Ananias pensou, eu vou lá e vou fazer ele ficar mudo, aleijado e todas as outras coisas. Deixa morrer, deixa morrer. Ele não fala isso, a Bíblia não conta isso, mas ele reclama com Deus, Senhor. Ele relembra para Deus quem é aquele homem. Senhor, esse cidadão persegue o teu povo. Como se Deus tivesse esquecido, né? Não soubesse quem ele era. Como se Deus não soubesse quem era aquela pessoa. Talvez no pensamento de Ananias estava a frase, agora é a hora dele aprender a lição. Agora é a hora dele aprender a lição, o Senhor quer que eu vá lá curar. Mas Deus fala com ele, vá, Ananias, porque esse é para mim alguém escolhido. As versões mais tradicionais falam, esse é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Você já se viu fazendo essa mesma situação de Ananias? De repente se vendo numa situação que você imagina que tudo que tem para poder fazer agora é deixar aquele alguém passar por uma experiência que você imagina ser a lição que aquela pessoa está precisando? Você já se viu com esse pensamento? Aí eu volto na pergunta que eu fiz anteriormente. Esse caminho que você está andando é de fato o caminho que Deus está querendo? Porque a gente se vê nessa situação. A gente se vê nessa hora e fala, agora está tudo bom, Senhor, para passar a lição. E Deus está falando com você, vai lá, porque é para mim um vaso escolhido. É alguém separado para mim. E a gente fala, Senhor, agora não, deixa eu sofrer um pouquinho mais. Deixa eu sofrer 3 dias. Eu não sei se esses 3 dias, ou se nesses 3 dias, foi relutância de Ananias para estar resolvendo, respondendo ao mandato de Deus. A Bíblia não dá esse detalhe para a gente. Algumas pessoas cogitam isso, né, que Ananias ficou insistindo ali e não quis ir. Não quis ir. 3 dias. Deixa ele mais um pouco, né, deixa uma semana, para poder aprender o que é bom, passar a lição. E Deus fala, não, Ananias, vai lá. Você já se viu fazendo isso? A palavra de Deus fala, e o escritor de Hebreus escreve a respeito disso, Hebreus capítulo 13, fala de alguma coisa interessante. O verso 2 de Hebreus 13 fala o seguinte, não vos esqueçais da hospitalidade, porque sem saber, alguns hospedaram anjos. Olha que coisa. A gente fala de anjos, né? Você só pensa uma figura característica que dá para a gente nos livros e nos desenhos animados e na televisão. No mínimo uns 2,5 metros de altura, com asa, louro, de olho azul. Mas a Bíblia fala, alguns, sem saber, hospedaram anjos. Se fosse com essa característica que é vendida para a gente, todo mundo quando veria um sabia, né? Como que alguém pode hospedar um anjo sem saber, com essas características que é vendida para a gente? Significa que pode ser diferente. Será que quem está sentado aí do seu lado é um anjo? Hein? Sabe lá, né? Sabe lá? Alguns sem saber hospedaram um anjo. Sabe por que isso é importante para a gente? Porque Deus nos faz ir além daquilo que a gente imagina, porque de vez em quando a gente imagina que a gente está fazendo o querer de Deus. Se a gente está fazendo a vontade de Deus. E o que Deus está querendo é simplesmente que a gente seja mais generoso, que a gente seja mais amoroso, que a gente seja com o coração mais dobrado a fazer aquilo que Deus está colocando dentro do coração da gente para poder fazer. Honestamente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu sei disso. E de vez em quando eu brigo comigo mesmo com as coisas que estão dentro do meu coração. As vontades que eu tenho pessoais de fazer, eu vou dizer para vocês, elas são monstruosas.
As coisas que eu tenho vontade, eu conto de vez em quando, alguns falam, você tem coragem de contar? Eu falo, eu tenho, porque é contando assim que Deus vai me transformar. Porque as coisas que eu tenho vontade de fazer, elas não são boas de vez em quando. Eu falo, Senhor, como alguém pode ter tal pensamento tão maléfico? E de vez em quando a gente pode se ver combatendo aquilo que é o querer de Deus. Porque na nossa humanidade, na nossa fragilidade humana, a gente tem vontade, a gente tem querer, mas não vos esqueçam da hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Deus te faz ir além do lugar que você imagina, se você se deixar ter de fato um encontro especial com Ele. Você é único. Deus quer e vai te dar uma experiência única. Ser durão, querer disputar com Deus, só vai te fazer perder a bênção. Pode até ser que Ele te derrube para te fazer trilhar o caminho que Ele deseja. Não queira ser derrubado, é melhor ser obediente. Não queira ser derrubado, é melhor ser obediente. Nós todos temos caminhos pelos quais a gente anda e a gente imagina que a gente está andando de pé. Não queira ser derrubado, seja obediente, é melhor. Ande para onde Deus quer ir, você pode ir além de onde você imagina que você pode. Sabe por causa de quê? Porque você é único. E também porque você é único, última coisa nessa manhã para a gente pensar. Deus fala contigo de uma forma bem individual. Quando Paulo conta essa história, mais para frente, no capítulo 22, ele fala alguma coisa a respeito dos seus amigos. Os que me acompanhavam, diz ele no verso 9 do capítulo 22, os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Nas próprias palavras de Paulo, ele e os seus amigos, todos viram uma luz do céu brilhando em volta deles. Brilhava, veio do céu e brilhava em volta de nós, mas os amigos não entenderam a voz. Olha que coisa interessante. Ele entende de forma clara a voz. Quem és tu, Senhor? Ele pergunta. E ele entende de forma clara, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Os amigos não entenderam a voz. Os amigos não entenderam a voz. É curioso que esse tipo de situação acontece algumas outras vezes na Bíblia, e talvez você imagina. Paulo ficou louco. Caiu, deve ter batido com a cabeça no chão. Que ele não entende, como que ele escutou isso, os amigos dele não escutaram isso, e talvez a gente possa até imaginar essa coisa a respeito de Paulo, porque ele era um ser humano, como eu e você. Pode ter batido a cabeça na pedra quando ele caiu, né? Mas acontece essa mesma história com uma outra pessoa, que talvez vai dar para a gente um respaldo um pouco diferente do que Paulo, um simples ser humano. Acontece com um outro, essa mesma situação, um outro que era 100% humano, mas também que era 100% divino, Jesus Cristo. Uma certa ocasião, João capítulo 12 conta essa história, Jesus está com seus discípulos e ele começa a falar a respeito da sua morte, né? E ele fala, vai ser necessário, né, que eu morra, vai ser necessário que eu morra. E ele fala, o que eu vou fazer? Eu vou agora, nesse momento que eu estou de aflição, eu vou dizer, Pai, passa de mim essa hora aí, deixa isso escapulir. É exatamente essa oração que ele faz depois. Pai, se for possível, passa de mim essa hora, mas seja a tua vontade. Mas ele fala, o que eu vou fazer no capítulo 12? Eu vou dizer, Senhor, eu não quero ir, eu não quero fazer isso. Jesus Cristo fala, ele fala, não, eu não posso fazer isso, porque foi para isso que eu vim para sofrer. Pai, que o teu nome seja glorificado na minha vida. E ele escuta uma voz, eu já te glorifiquei uma vez, e eu vou te glorificar de novo. Aí sabe o que é curioso? João narra isso, que a multidão que estava em volta, uns falavam o seguinte, acho que um anjo falou com ele. E os outros falavam, não, só foi um trovão. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo escuta, eu já te glorifiquei uma vez e vou te glorificar de novo. Então a gente imagina, Paulo pode ser que tenha batido a cabeça, escutou toda essa história, mas Jesus Cristo, você tem o mesmo pensamento? Ficou doidão, né? Uma ocasião, muito tempo atrás, eu estava ministrando música na igreja. E alguém que estava ministrando a palavra, era alguém que, no meu pensamento, sentado nas cadeiras que eu estava sentado, eu estava dizendo, Senhor, essa pessoa vai ser presa, porque está assassinando todas as regras gramaticais possíveis. Esse palavreado não dá para poder passar. Todas as regras de plural foram embora. Todas as conjugações verbais foram embora. Isso é um assassinato à língua portuguesa. Não dá mais para escutar isso. E, de um certo ponto daquela palestra, eu comecei a orar sentado nas minhas cadeiras. Senhor,
faz com que esse cidadão fale amém, já não dá mais, não dá mais, está demais já, ficou demais já. E o tempo foi passando e eu pensava, já deve ter umas 2 horas, eu olhava no relógio, já tinha uns 15 minutos. E eu já não estava aguentando mais sentado na minha cadeira, olhando ali, esperando acabar aquele tempo para poder cantar a próxima música que eu tinha para cantar com a banda que eu estava liderando. E acabou aquele tempo de mensagem, e as pessoas, chamou as pessoas à frente, e foi quase a igreja inteira, e eu estava lá sentado. Eu falei, Senhor, o senhor só não estava falando comigo? O senhor só não estava falando comigo? Eu falei, claro, você não estava querendo ouvir. Você não estava querendo ouvir. Lugares inusitados. Deus fala contigo de uma forma individual. Aquela mensagem, não me pergunta qual era o texto, qual era o assunto, e nem o que foi, que eu não sei, porque eu não estava ouvindo. Mas a mensagem de Deus para mim naquele dia, naquela ocasião, é que Ele fala de formas inusitadas. E fala conosco de forma individual. E para mim mesmo a lição foi, não é o tipo de palavra, não é a qualidade de quem está falando, mas é a qualidade da palavra ministrada. É a qualidade da palavra ministrada. Não são as pessoas, tudo que nós somos. Simplesmente um envelope que carrega a mensagem. Eu não sou o mensageiro, eu não sou a mensagem. Eu só carrego a mensagem. Isso é o que todos nós somos. Nós só carregamos a mensagem. Só carregamos a mensagem. E Deus fala conosco, usando às vezes um envelope que está meio rasgado. Deus fala conosco, usando o envelope que você olhou e falou, já perdeu o selo, talvez essa mensagem não tenha tanto valor. Deus fala com você de forma individual, porque você é único. Porque você é único. Deus tem formas completamente dele e totalmente para você, para ministrar o seu coração. Não espere que aqueles que estão à sua volta escutem o mesmo que você está escutando, para que você tome decisões diferentes na sua vida, porque talvez eles não vão escutar. Talvez eles vão ver a luz, talvez eles vão cair por terra, mas não vão escutar as mesmas palavras que você está escutando, porque são palavras de Jesus, de uma forma individual, para o seu coração. Você é único, e Deus quer falar contigo de uma forma individual, mesmo que seja no meio de muitas outras pessoas, com a exata mesma palavra, o mesmo som, mas não necessariamente eles vão escutar. Talvez seja essa a hora de você rever a sua experiência com Deus. Em primeiro lugar, eu já tive uma. E em segundo lugar, o que mudou na minha jornada? Paulo continuou caminhando para o mesmo lugar para onde ele estava indo, mas chegou lá e ele fez totalmente diferente do que ele tinha ido fazer. Reveja a luz que brilha do seu lado, reveja as palavras que Deus está falando com você. Não tente ser o juiz daquilo que Deus está fazendo. Ananias poderia ter tentado, ser o juiz daquilo que Deus estava fazendo. Não tente ser o juiz daquilo que Deus está fazendo. E viva essa sua experiência única e individual de uma forma que glorifique totalmente o Pai que está no céu. Amém, irmãos? Você é único, saiba disso. Não fique esperando experiência em massa com todos que estão à sua volta. Às vezes a gente faz isso. Eu vou esperar, se falar com fulano ou com fulana também, eu vou tomar o meu passo. Toma o seu passo. Deixa Deus lidar com fulano ou com a fulana do jeito que Ele quiser. Porque cada um de nós tem uma responsabilidade totalmente individual e uma experiência totalmente única com o nosso Deus. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé e orar ao nosso Deus.